Quanto a ti, não deves temer o conúbio com tua mãe. Quantos mortais já não compartilham em sonhos o leito materno? Édipo, rei de Sófocles. A tragédia grega Édipo Rei foi escrita por Sófocles e é um dos mitos mais revisitados da antiguidade clássica. Aristóteles considerava a peça Édipo Rei como a maior tragédia do teatro grego. Mas quem foi Édipo na mitologia grega? Sabemos que Édipo era filho de Laio e Jocasta, e Laio era rei da cidade de Tebas e casado com Jocasta. Acontece que eles foram advertidos pelo oráculo de Delfos de que não poderiam gerar filhos, pois se tal mandamento fosse desobedecido, Laio seria morto pelo próprio filho e este último casaria com a própria mãe. Sabemos também que os mitos são fenômenos psíquicos que revelam a natureza da psique e, desta forma, o tema da nossa conversa de hoje tem por título Édipo, o herói trágico e o pecado da híbris. Sob o ponto de vista da psicologia junguiana, apresentarei esta tragédia sofocliana tão emblemática. Mas por que Édipo Rei se define como uma tragédia? Édipo Rei foi considerado por Aristóteles o mais perfeito modelo de tragédia. Édipo Rei é o exemplar de transição entre o pensamento mítico e o pensamento racional. O homem não pode escapar do seu destino, mas são unicamente seus atos que o levam a tal desfecho. Olá, eu sou Vicente Saldanha, psicólogo, psicoterapeuta junguiano, pesquisador, palestrante e coordenador de grupos de estudos em psicologia junguiana. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conversas Junguianas. Mas antes de continuarmos, eu quero lembrar a você que está aqui nos assistindo, que ainda não se inscreveu, que não deixe de se inscrever no canal, curtir este conteúdo, dar um like, comentar, que é importante, e compartilhar, pois desta forma você ajuda a alcançar mais e mais pessoas e a manter este canal ativo. E vamos lá, não deixe de ativar o sininho para que você não perca as novidades deste canal que estão por vir. Iniciamos apresentando o autor deste trágico mito. Quem foi Sófocles? Sófocles nasceu em 495 a.C. em Epidauro, na pequena localidade de Colônia, nas imediações de Atenas. Sófocles dedicou parte da sua vida às atividades atléticas, à música, à política, ao militarismo e à vida religiosa. Sófocles foi sacerdote do herói curador Ramino. Sófocles foi um grande dramaturgo clássico ateniense. Sófocles morreu em Colono por volta de 400 a.C. Feita esta breve apresentação sobre Sófocles, peço agora para que você mantenha os seus ouvidos atentos, abra o seu coração e se deixe levar pela narrativa breve deste mito. Ouçamos o mito. Laio, rei da cidade de Tebas e casado com Jocasta, foram advertidos pelo oráculo de Delfos de que não poderiam gerar filhos. E se esse mandato fosse desobedecido, Laio seria morto pelo próprio filho e este último se casaria com sua própria mãe. O rei de Tebas não acreditou e, pela sua arrogância, teve um filho com Jocasta. Depois se arrependeu do que havia feito e abandonou a criança numa montanha com os tornozelos furados para que ela morresse. O menino não morreu e foi encontrado por alguns pastores que levaram a Políbo, o rei de Corinto, e este o criou como filho legítimo. Quando Édipo se torna rapaz, um convidado bêbado num banquete o condena por não ser filho do rei. Embora seus pais adotivos repudiem a calúnia, o jovem príncipe não fica satisfeito e secretamente vai a Delfos consultar os deuses. Lá, estes não respondem à sua pergunta, mas o ameaça com a terrível sina de assassinar o pai e de se casar com sua mãe. A fim de evitar seu destino, jura deixar seus pais para sempre. Sem coragem de retornar ao Corinto, deixa Delfos por outro caminho, através da Fócida, lugar exato em que a estrada se apresenta num tríplice caminho. Édipo segue em direção a Tebas, passando por uma estreita encruzilhada. Lá encontra-se com Laio, seu verdadeiro pai. O anunciador do rei grita: "Viajante, dê passagem ao rei." Neste momento, Laio passa através do estreito caminho em sua carruagem
e Édipo fica furioso. Tomado pela íbris, continua a avançar sem proferir uma única palavra. Um dos cavalos do rei pisa em seu pé, e da carruagem o velho rei atinge na cabeça com um bastão. Polifante, que é o cocheiro do rei Laio, mata o cavalo de Édipo. Tomado de violenta fúria e sem saber quem está atacando, Édipo mata o pai com um golpe de seu bordão. Édipo então prossegue a sua viagem para Tebas. No caminho, encontra-se com a Esfinge, um monstro metade leão, metade mulher, que atormentava o povo tebano, pois lançava enigmas e devorava quem não os decifrasse. O enigma proposto pela Esfinge era o seguinte: qual é o animal que de manhã tem 4 patas, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Prontamente, Édipo disse que era o homem, pois na manhã da vida, na infância, engatinha com os pés e mãos. Ao meio-dia, a idade adulta, anda sobre os 2 pés. E à tarde, na velhice, precisa das 2 pernas e uma bengala. A Esfinge ficou furiosa por ter sido decifrada e se matou. Após este feito, Édipo entra na cidade de Tebas triunfante. O povo de Tebas saúda Édipo como herói e seu novo rei, entregando assim como prêmio a mão da rainha Jocasta, como esposa de Édipo, pois esta estava viúva. Tempos mais tarde, uma violenta peste atingiu a cidade e Édipo foi consultar o oráculo, que respondeu que a peste não teria fim enquanto o assassino de Laio não fosse castigado. Ao longo das investigações, a verdade foi esclarecida. Jocasta enforcou-se e Édipo cegou-se. Por fim, Édipo exilou-se em Colono, junto com as suas 2 filhas, Antígona e Ismênia. Mas é pelas mãos de Antígona que ele é guiado. Lá, ele morre após expurgar o seu pecado. Sabemos que para Jung, os mitos são principalmente fenômenos psíquicos que revelam a própria natureza da psique. Eles são a linguagem por excelência do inconsciente. Sabemos também que a mitologia é a pedra angular de um mito e traz em si um significado e uma mensagem profundos. Assim sendo, pergunta-se: quem são Édipo, Jocasta e Laio? Qual é o significado deste mito? Qual é o seu mitologema? Enquanto a Esfinge, para que surge a Esfinge? Qual a finalidade do aparecimento deste ser monstruoso no mito? Acontece que uma nova desgraça caiu sobre a cidade de Tebas, e para ser reparado um grave erro que aconteceu, as profecias pediram que o tebano que o cometesse morresse. Sem saber de quem se tratava, o mistério só foi revelado quando a mãe de criação de Édipo, Peribeia, em uma carta revelou a adoção de Édipo. Inicia-se aqui o sacrifício como ato sagrado do mito. 4 símbolos de imediato nos chamam a atenção. Édipo, que é a figura do herói. Laio, que é o pai do herói. Jocasta, que é mãe e esposa do herói. E a Esfinge. Então, qual é a genealogia de Édipo? Quanto a Jocasta, quase nada se fala sobre ela. Ou se refere ao fato de que ela se casou com o próprio filho. No tocante a Laio, este foi apenas o rei de Tebas e morto pelo seu próprio filho. Laio foi uma vítima? Laio é uma personagem bastante intrigante e preocupante. Ele é quem inicia o problema e, em certa medida, o termina. E a Esfinge? Qual a sua finalidade? Bem, a ideia seria de castigar todo aquele que ousasse penetrar na cidade de Tebas. A palavra esfinge deriva do grego esfingo, que significa estrangular.
A esfinge é metade mulher, metade leão, e traduz a devassidão e a dominação perversa. Os estragos causados pela esfinge consistiam em devorar os jovens. Ela os encantava com seu canto, semelhante às suas irmãs as sereias. Sua cauda, tal como um açoite, metaforiza uma generalizada esterilidade. Com sua cauda, ela os decapitava. A presença monstruosa da esfinge ativa uma peste odienta que devasta, despovoa e infertiliza Tebas. A esfinge se dirige basicamente ao gênero masculino. Jamais se supôs acerca da mitologia edípica que ele colocasse o famoso enigma à mulher. Por quê? Há um pecado inicial pela qual a esfinge é enviada pelos deuses. Mas qual será este pecado inicial? O episódio criador desta tragédia ocorreu devido a um temperamento deformado, arrogante e violento de Laio. E acabou no episódio de entrocamento de caminhos, provocando sua própria morte nas mãos de outra vítima de seus atropelos, o jovem Édipo, seu filho. Mas voltemos um pouco no tempo. Certa vez, Pélope, filho de Tântalo e Dione, torna-se anfitrião de Laio. Pélope recebe Laio em sua casa e entrega tudo que poderia entregar como hospitalidade, que era uma atitude importantíssima e digna entre os antigos gregos, pois era um mandamento sagrado e divino. O nome Pélope está intimamente ligado às corridas de bigas ou carruagens. Acontece que Laio, naquela ocasião, era jovem e possuído pelo pecado da híbris, rapta Prísipo, filho de Pélope, e sodomiza e mantém relações íntimas com ele. Ocorre aqui o tema da homossexualidade. Pélope fica sabendo da violação contra a generosidade da hospedagem, por ter Laio sequestrado e violado seu filho. O amaldiçoa não por ter cometido a homossexualidade que era clássica na antiga Grécia, mas pelo desrespeito quanto à generosidade e confiança da hospitalidade. Indignado, Pélope esbraveja: Laio, se você tivesse querido amar meu filho, eu teria entregado com prazer. Condeno-o por ter extraído as regras da hospitalidade do meu reino, que é trair ao próprio Zeus. Vemos então que a situação sexual foi um meio e não um fim em si. Laio traiu o segredo, pois o que acolhe está agindo como um deus, tal como Zeus. O que prevaleceu foi o princípio do prazer, deixando de lado o princípio da realidade. Realizou-se apenas o desejo, deixando o dever, o senso de lado. Houve predomínio do inconsciente. Laio é condenado pelos deuses por ter ignorado as regras fundamentais da hospedagem, da hospitalidade, por ter desobedecido ao mandato divino e pelo pecado da híbris. Está implantado a maldição aos Labidácidas, a casa dinástica que fundou e reinou sobre a cidade de Tebas. Indignado, revoltado, sentindo-se traído em sua generosidade, Pélope invoca os deuses. De imediato, a deusa Hera, guardiã do lar da casa e esposa de Zeus, é quem atende ao pedido. Envia como castigo a Laio a esfinge que permanecerá nos arredores de Tebas, simbolizando a falta de hospitalidade na cidade e também a esterilidade. O pecado de Laio não foi um mero erro de juventude, mas o reflexo de seu temperamento impulsivo e desrespeitoso quanto ao episódio da violação das regras. Ocorre aqui a culpa coletiva. A postura tradicional da Grécia homérica é a da culpa coletiva. As faltas são chamadas de amartia, uma mancha que se espalha contaminando tudo que está em volta. Um dos membros do grupo comete uma falta e todos os demais membros deste grupo são, de uma forma ou de outra, culpados e deverão expiar pela falta. Esta e muitas outras noções que no mundo antigo foram abertamente professadas e que na sociedade atual aparentemente não são, mas continuam a ter uma existência no inconsciente coletivo. O psicoterapeuta atento percebe em sua prática diária como os complexos inconscientes não resolvidos, não elaborados pelos pais, terão que ser confrontados pelos filhos e netos,
de uma forma ou de outra. Este fato psicológico foi nomeado na Grécia Antiga como a maldição dos Gêmeos. A terrível amartia ainda se faz notar de forma concreta nos dias de hoje aqui no Brasil. Por exemplo, quando famílias inteiras se destroem pela sede de poder ou pela divisão de um espólio. O problema da culpa de Édipo se insere na chamada maldição dos Labidácidas, família a qual pertenceu Édipo, filho de Laio. Mas a cena decisiva de confronto entre Édipo e Laio ocorre no entroncamento de caminhos. O entroncamento, a encruzilhada, simbolizam a imagem arquetípica dos momentos de grandes decisões, de grandes crises na vida. São geradoras de situações que não são mais possíveis voltarem atrás. A encruzilhada tem a conotação muito forte, pois representa o lugar dos opostos, bem e mal. De um lado do caminho vem uma carruagem puxada por cavalos que simboliza não só o instintivo, mas também o horrendo, a morte, e dentro dela vem Laio. A carruagem é um atributo e artefato criado por Pélope, aquele que amaldiçoou Laio. Vocês estão lembrados? Do lado oposto vem Édipo cavalgando e, devido à sua arrogância, não atende à advertência de parar para que o cortejo de Laio passasse. Ambos se confrontam num tríplice caminho. Certa tensão ocorre neste momento. Polifonte, que é o cocheiro do rei Laio, mata o cavalo de Édipo. Atinge as forças quitônicas e vital de Édipo. No impulso descontrolado e enfurecido, Édipo atira-se contra Laio e o mata impiedosamente. Na encruzilhada confronta-se o velho e o novo, Laio e Édipo. Morre Laio. E a sua morte não é mais do que uma parte do todo do mitologema. Laio havia cometido o pecado da híbris e a sua condenação tinha sido a aparição da esfinge. Laio cometeria também outro crime, ferindo e abandonando seu único filho, Édipo. O herói deste mito tem um nome, Édipo. Isso significa literalmente pés feridos. Pois Édipo era coxo, seu pai havia ferido quando criança, havia perfurado seus calcanhares, havia ferido a sua base de realidade e em seguida o abandonou. O herói trágico Édipo mata impulsivamente quem outrora havia tentado destruí-lo, mas não mata a maldição. Ele é também vítima da amartia e do pecado da híbris. Ocorre então o surgimento da esfinge. Mas pensemos agora, o que simboliza a figura arquetípica de Édipo? Édipo corresponde ao herói trágico, é um herói coxo de pés feridos, ferido em sua base, contraria o conceito helênico de beleza. É a criança exposta, ferida e abandonada pelos pais. A pergunta que a esfinge faz é justamente acerca da deambulação e locomoção. Isto é, se refere aos pés, à extremidade inferiores. Um coxo não é nem paraplégico, nem é aquele que anda bem. E como tal, sabe muito bem sobre as extremidades inferiores. Um coxo claudica. Ele é aquele que fica na metade do caminho. Apoia um pé e o outro fica não apoiado. Há uma perda de estabilidade, do equilíbrio e da visão. Ocorre uma espécie de ciclotimia ambulatória. Édipo mata Laio, sobre o qual não tem a menor ideia, nesse momento, de que era o seu pai. Sendo assim, ele não conhece o pecado e nem existe culpa. Mata o rei velho, impotente, promovendo a renovação do poder régio, debilitado. Mas também porque o rei morto é Laio, seu pai, consuma-se objetivamente o parricídio.
Com o pai ausente e morto, Édipo, sem saber, cai mais prontamente nos braços da mãe. O Logos é substituído pelo mundo mágico. Édipo passa a ser o rei de Tebas e se casa com Jocasta, como prêmio pela destruição da esfinge. Édipo nem sequer sabe que Jocasta seja sua mãe, mas também porque a rainha Jocasta consuma-se objetivamente um incesto materno. Édipo não desejou possuir sua mãe, e nem tampouco desejou matar o seu pai, pois simplesmente ele não sabia quem eles eram. Então não se pode falar de culpa prévia nem de desejos incestuosos, pois no mito nada direciona para tal. Édipo vê a verdade quando fura os olhos com o prendedor de cabelos de sua mãe. Exilado, Édipo passa a vagar em coluna com Antígona como um mendigo e cego. Édipo sabe e decifra sua identidade genérica humana diante da esfinge, mas Édipo ignora sua própria identidade pessoal. Quem são seus pais? Quem foi Laio? Laio em grego significa canhoto, desajeitado. Cabe lembrar que não foi a homossexualidade de Laio que o fez cair em desgraça, tanto por Hera quanto por Apolo, colocando a esfinge nos arredores de Tebas. Foi a sua insensatez e arrogância que o cegaram e o fizeram abusar da hospitalidade e confiança de Pélope e de Crísipe, violentando os bons costumes. O pecado de Laio não foi um mero erro juvenil, mas sim a expressão de um temperamento deformado, violento e arrogante, que acabou no episódio da encruzilhada de caminhos, provocando a sua própria morte nas mãos de outra vítima de seus atropelos, o jovem Édipo, seu filho. Laio simboliza o pai obscuro que é sacrificado pelo herói que salva a comunidade tebana de seus vícios. Édipo confronta sua própria sombra, simbolizada na figura arquetípica do pai terrível. Por outro lado, Jocasta, sua mãe, é o feminino que se apresenta em um papel bastante delicado. Jocasta, em grego, significa curadora do veneno. Jocasta é a mulher, a ânima, o feminino em qualquer circunstância. Ela é a mãe, esposa e amante. Quanto à esfinge, este animal fantástico é a contraparte de Jocasta. É a donzela encantadora, estéril e destruidora de jovens, consumindo-os até a morte. Representa a não fertilidade implantada na cidade de Tebas. É um súcubo, a expressão terrível do feminino. É a expressão de um feminino opaco. É a imagem da grande mãe terrível, que interroga sedutoramente os jovens que querem permanecer inocentes, inconscientes de si mesmos. Interroga os jovens que querem fugir do seu destino. O binômio Jocasta e Esfinge são faces da mesma moeda do feminino contido no mito. O enfrentamento de Édipo à dupla Esfinge e Jocasta expressa o confronto com seu próprio feminino. No primeiro momento, frente à Esfinge, e possuído pelo pecado da híbris, a arrogância é funesta. Enfrenta-a com a razão, torna-se então rei de Tebas e senhor da rainha Jocasta, sua esposa-mãe. Quando a híbris floresce e desperta a ira dos deuses, traz como fruto a cegueira. Édipo confronta-se a si mesmo com a cegueira, com a visão interior. Cegando-se, Édipo fica tal como Tiresias, fora do brilho ilusório das aparências. Cegando-se, Édipo cai na lucidez tenebrosa de quem está em comunicação com o self. Jocasta entra em pânico frente ao movimento investigativo de Édipo. Todo o seu mundo particularizado é posto em perigo. O que começa a se desmoronar em Jocasta são um mundo de aparências e de crenças ilusórias. O mundo fictício, ilusório, visto que se torna público a realidade, ou seja, torna-se consciente dos fundamentos da família real, o poder régio manchado com sangue paterno e sexo materno. Tudo só sobra, irremediavelmente tudo se desmorona. O conservadorismo do feminino expresso em Jocasta, que no mito se manifesta como medo, a verdade e suas consequências se desmorona.
Jocasta, aquela que só vive em função de sua família, vê esta vida familiar arruinar-se. Ela então retira-se para a alcova e enforca-se, se suicida. A Esfinge se suicida, antecipando o suicídio de seu duplo, Jocasta. Ambas têm uma charada que não deve ser descoberta. O enigma da Esfinge foi conhecido e descoberto racionalmente. O enigma de Jocasta foi revelado pelo cego Tireses, levado a tirar os seus pés do chão pelo enforcamento. Jocasta abstrai-se do senso de realidade, pois esta lhe é terrível. Com a sua cegueira, Édipo fica frente a frente consigo mesmo, entregue para sempre à ascética profissão dos filósofos, dos errantes e andarilhos, dos sábios e anciões. Humilde, contrariando o seu comportamento inicial de soberba, o pecado da híbris. Ocorre aqui a maturidade pelo aprofundamento em si mesmo. Espiritualiza-se, transforma-se. Lembremos o oráculo de Delfos simbolizando a mensagem do self. O oráculo vaticina tudo. A sabedoria oracular está implícita em todo mito. Aqui vemos a mensagem do núcleo mais profundo e central da psique, o self, onde expressa a irreversibilidade do arquétipo. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo dos deuses. Assim proferiu o oráculo de Delfos. Édipo possui um sentimento de segurança devido à sua origem obscura, compensado com um desmedido afã de poder que também compensa sua inferioridade física, pois ele era coxo. Édipo possui um enorme sentimento de transcender a sua inocência natural. Talvez esse seja o destino de todo ser humano, conhecer sempre mais e vivenciar a híbris. Ao buscar mais conhecimento, constato que a realidade outrora apresentada a mim não é como os meus olhos a veem. Tudo muda, tudo se transforma. Por fim, no mundo sofocliano, o homem deve esforçar-se para introduzir ordem em seu próprio espírito. O mito de Édipo nos convida a descer às profundezas da nossa psique. Nele atualiza-se as paixões da alma humana, impulsos arcaicos e incestuosos. É um modelo arquetípico da relação entre filho e mãe, que produz conflituosos entrelaçamentos entre espírito e matéria. Édipo quis manter-se inocente, fugindo da casa para evitar o cumprimento da profecia, mas correu de encontro a ela. O confronto com a Esfinge é um momento crucial da tragédia Édipo Rei. O herói se depara com a sua tarefa de forma unilateral, extremamente irracional, com uma pseudo-filosofia, um tipo errado de racionalidade e de soberba. Induzida pelo complexo materno, julga decifrar pela lógica racional o enigma da Esfinge, que psicologicamente representa o enigma simbólico do processo de individuação. A Esfinge continua o jogo, aparentando cometer o suicídio. Na realidade, o enigma só será resolvido mais tarde, com a sua experiência vivencial incestuosa com Jocasta. Na experiência existencial, de nada vale a lógica e a racionalidade unilaterais. Enigma em grego, que se chama aenigma, significa falar por meio termo, dizer veladamente. Está associado arquetipicamente à ânima e ao ritual de casamento no qual o herói conquista a rainha de Tebas. Assim sendo, podemos antever por detrás do ícubo da Esfinge a figura psicológica da ânima, que sempre se apresenta com enigmas, chaves para o processo de individuação, sendo ela a mediadora entre o ego e o self, a mediadora que transita entre os mundos inconsciente e consciente. Entretanto, a ânima está frequentemente imbricada com o arquétipo da grande mãe e faz parte do processo de individuação. A ânima precisa se diferenciar, se desidentificar de suas contaminações com o princípio materno. Se assim não ocorrer, acarretará nos homens, por exemplo, sentimentos e atitudes de acanhamento, omissão, afeminamento, ambiguidade e tantos outros mais que o entorpecem na tomada de decisões. Para Édipo, só foi possível a elaboração desse processo após penosas revelações do cego e adivinho Tiresias sobre sua verdadeira origem.
Essas revelações, o enforcamento de Jocasta e a perfuração dos olhos de Édipo, constitui a peripatéia da tragédia grega, sua peripécia. Édipo, antes rei, possuidor de falso saber e, portanto, de falso poder, agora é Édipo que se cega e cai na escuridão, exilado, afastado da cidade, guiado pelas mãos de Antígona, símbolo do amor fraternal. No entanto, essa tragédia, a peripatéia, aponta para outro processo descrito na tragédia Édipo em Colono de Sófocles. Édipo é exilado de Tebas, guiado pelas suas filhas Antígona e Ismênia, termina seus dias nos bosques sagrados das Eumênidas, as benfazejas, em Colônia, perto de Atenas. O ciclo mítico de Édipo termina com sua descida suave ao seio de Gaia, a grande mãe, culminando em um processo de conhecimento profundo de si próprio. Da problemática inicial do parricídio, do incesto com a mãe pessoal, temos o processo de individuação na segunda metade da vida e a relação com a mãe arquetípica Gaia. Não é por acaso que o próprio Sófocles escolheu como cenário de sua bela tragédia Colono, a cidade em que viveu e morreu em idade madura aos 90 anos de idade. O verdadeiro problema é a controvérsia entre pai e filho e não o incesto. É a busca da própria identidade. Este mito simboliza o processo de individuação. Este processo não consiste no desenvolvimento linear. É um movimento de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico, o self, a busca do si mesmo, como muito bem enfatizou Jung. E, por fim, toma emprestado uma frase proferida por Édipo, já no fim de sua vida, guiado por sua filha Antígona, não mais como um rei maldito, registrada na obra Édipo em Colono, na linha 616. Abre aspas. Uma palavra nos liberta de todo o peso e sofrimento da vida. Essa palavra é o amor. Fechar aspas. Ficamos por aqui. Até o próximo encontro.